Compartilhar com você nesta manhã. Feche seus olhos. Pai querido, Deus eterno, nós somos gratos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor, na igreja da pastora Ágata, do pastor Rafael, adorando ao Senhor por esses 2 anos, Deus, de vida, de existência. Nós te louvamos porque o Senhor trouxe ao nosso espírito algo muito claro, Senhor, sobre o que deveria ser feito. E nós queremos executar, Senhor, com excelência aquilo que o Senhor trouxe ao nosso espírito. Pai, se em algum momento nós temos falhado, que nós possamos, Pai, como igreja, como o corpo do Senhor, tomar, Deus querido, os rumos certos, Senhor, não nos perdermos daquilo que o Senhor nos mostrou, daquilo que o Senhor nos direcionou, e que nós possamos repartir tudo que o Senhor tem trazido ao nosso espírito, Senhor. Tudo que o Senhor tem nos dado como pessoas, como servos, como filhos, como líderes, que nós repartamos tudo, Senhor, como pessoas, como seres humanos, como personagens dessa sociedade, que estamos vivendo em dias intrigantes, mas ainda assim, Senhor, filhos de um Deus Altíssimo, que nós possamos repartir tudo que o Senhor tem trazido ao nosso espírito, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que o Senhor já falou com vocês, com aqueles que ficaram para o segundo culto, com aqueles que já foram embora. Quer que faça pause? Não precisa, né? Você é a técnica do celular. Ela pega cada foto, né? Ela consegue fazer foto do Jorge, né? O Li eu tenho há 3 anos, não consigo fazer foto do Li. Mas vamos lá, amados. Nós vamos ler 3 versículos nesta manhã. Na verdade, 2 partes e 1 versículo. Nós vamos ler João, capítulo 11. Eu vou ler o verso 1, a parte A. Eu gostaria que alguém lesse João 11:35. Quem pode ler João 11:35? Amém. E o pastor Rafael vai ler João 11:43, a parte B apenas. Livro de João, capítulo 11, o versículo 1, parte A, o versículo 35 e o versículo 43, a parte B. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um certo Lázaro. João 11:35. Jesus chorou. Lázaro, venha para fora. Amém? Glória a Deus. Nós vamos tratar um pouco nesse texto hoje. Um certo Lázaro. Nós vamos falar sobre este homem que era um amigo de Jesus. Nós vemos nesse mesmo capítulo que Jesus chorou. Meu óculos é para perto, quando eu olho com ele de longe fica tudo embaçado. Jesus chorou. E nós vemos mais no final do capítulo, quando Jesus exclama: Lázaro, vem para fora. Amém? E nós vamos discorrer esse capítulo e nós vamos entender que algumas coisas, assim como nesse texto, algumas coisas elas acontecem fora do que a gente imagina. Algumas coisas a gente discerne elas da nossa forma, pela nossa visão, na nossa ótica, e não são como nós imaginamos. E algumas coisas elas vão muito além do que nós esperamos. Amém? Quem quer entender isso nesta manhã? E quando nós vamos discorrer nesse capítulo, eu quero que você pare e analise quem você é nessa história. Se você é os amigos de Jesus, se você é o próprio Jesus, se você tem agido como ele, ou se você faz parte daqueles que observavam o que acontecia. E quando eu falei que nós vamos ver algumas coisas que às vezes acontecem no nosso dia a dia, eu quero mesmo que o Espírito Santo te leve a ver essas coisas. Que o Espírito Santo nos leve a ver essas coisas. Quando esse texto ele começa, ora, havia ali um certo Lázaro. Esse texto está relatando de uma pessoa específica. Lázaro tem muitos, era um nome comum naquele lugar. Maria tem muitas, João, Vitor, Rebecas, Marias, Vitórias, tem muitos.
Mas há uma certa Maria neste lugar. Há um certo Vitor neste lugar. Há uma certa Helena neste lugar. Há uma certa Maura neste lugar. Quando esse texto fala isso, Reinaldo não é muito comum, mas há um certo Reinaldo neste lugar. Quando a palavra de Deus diz há um certo Lázaro, está falando de alguém específico. Está colocando uma propriedade sobre uma pessoa quem vão descrever. E esse texto diz assim: havia um certo Lázaro que estava enfermo. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aquela Maria que ungiu os pés do Senhor com unguento e secou com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria, e também a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Olha só, Jesus ouve que uma pessoa quem ele ama está enferma, e ele diz: essa enfermidade não é para a morte. Mas ele sabia que Lázaro morreria. Mas ele sabia que não era para a morte eterna. Mas Jesus, ele fica ali ainda 2 dias no mesmo lugar. Quando nós recebemos uma notícia ruim, nós ficamos no mesmo lugar. Mas Jesus, ele pôde ficar no mesmo lugar porque ele era Jesus e ele sabia. Ele disse: isso é para a glória do Pai. Isso é para a glória de Deus. Nós entendemos que quando nós sabemos quando a nossa confiança está no Pai, quando a nossa convicção está no Pai, nós não precisamos sair resolvendo as coisas. Ainda que ele viu o desespero das irmãs de Lázaro, ainda que ele viu o desespero das pessoas que ele amava, mas ele se manteve, ele ficou convicto naquilo que ele sabia que aconteceria. E ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Pai. Vamos ler. Ouvindo, pois, ele que estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, então, ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os seus discípulos lhe disseram: mestre, recentemente os judeus procuraram apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz do mundo, deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque não há luz nele. Jesus não estava falando que ele era a luz. Jesus estava falando que há um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Há um tempo para que nós possamos realizar as coisas. É linda, glorifica o Senhor mesmo. Há um tempo para que as coisas sejam feitas. Há um tempo para que as coisas sejam executadas. E o Senhor falou, eles falaram: mestre, o Senhor vai para lá. Eles queriam matar-te, agora o Senhor vai para lá novamente. Ele fala assim: quem anda de noite não tropeça. Porque existe a luz do dia, existe a luz deste mundo, existe a claridade, existe o sol. Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda à noite tropeça, porque a luz não está nele, ele não tem luz própria, o homem não tem luz própria para andar à noite. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu preciso fazer o que tem que ser feito, eu tenho que fazer enquanto há tempo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: há um tempo determinado e nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Nós precisamos cumprir o que está proposto para nós cumprirmos enquanto é dia. Jesus sabia que a sua morte se aproximava. Jesus sabia que após a ressurreição de Lázaro ficaria bem próxima a sua morte, até porque isso despertou uma ira tão grande nos fariseus, a ressurreição de Lázaro, porque muitos se converteram a Cristo e começaram a segui-lo. E após a ressurreição, Jesus vai ter um tempo com Lázaro ainda, senta-se à mesa com Lázaro, come com Lázaro, ceia com Lázaro. E os
os fariseus estavam irritadíssimos com isso e procuravam matar não apenas Jesus, mas procuravam matar também a Lázaro, que era o resultado do milagre. Adianta matar ele, o milagreiro, e deixar o milagre circulando? Vão dizer, olha, aquele ali é o quem Jesus ressuscitou dos mortos, olha, aquele ali voltou da morte. Então não procuravam apenas matar Jesus, procuravam matar também aquele homem, aquele certo Lázaro. Talvez Satanás também tenha procurado a matar um certo Antônio, um certo João, um certo Rafael, uma certa Maria. Talvez Satanás tenha tentado e rodeado você e tentado frustrar aquilo que você sabe que você precisa realizar, porque você é o efeito do milagre de Jesus. Você é o fruto do milagre de Jesus, você é a resposta de Jesus. Jesus não está aqui na terra para incomodar os fariseus, os escribas, os falsos sacerdotes, mas você está, e você tem que incomodar enquanto é dia, porque a noite vai se aproximar, e na noite nós não trabalhamos, amados, porque nós não temos luz própria. A luz que nós temos é apenas a de Cristo, não é nossa. Então aqueles homens, eles procuravam agora Jesus, né? Não vou adiantar. Jesus, ele fala, olha, nós vamos enquanto é dia, 12 horas no dia, e quem anda de dia não tropeça. Se tentarem armar contra nós, nós vamos ver, estamos à luz do dia, e também não vão querer fazer isso durante o dia. E aí eles seguem a viagem, né? E Jesus segue a viagem, não, Jesus ainda estava falando que iria, e os discípulos falam, mestre, não vai, e ele fala, vamos porque é de dia, e nós temos que fazer as coisas enquanto há tempo, e eu preciso realizar esse milagre. Mas olha só, o versículo 11 diz assim, essas coisas ele falou e depois lhes disse, nosso amigo Lázaro dorme. Jesus explica por que vai voltar para aquele lugar. Ele diz, olha, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Aí já tem alguém que gostava de dormir, né? No versículo 12 diz assim, Senhor, mas dormir é bom. Se ele está dormindo, ele vai ficar bom, deixa ele dormir. Né? Amém, né, Helena? Olha só, versículo 12 assim, disseram então os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, ele vai ficar bom. Dormir é bom, gente, mas tem um limite, tá bom? Tem que trabalhar enquanto há dia, como Jesus disse, né? Olha só, o versículo 13, todavia Jesus havia falado da sua morte, não era do sono do repouso, né? Mas eles pensavam que Jesus falava do sono do repouso. Versículo 14, então Jesus disse-lhes claramente, gente, Lázaro está morto. O gente é por conta minha. Jesus disse, Lázaro está morto. E eu estou contente por causa de vós, de que se eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Olha só o Tomé, que é o mais criticado, né? Porque, Tomé não teve fé. Olha o que Tomé diz. Tomé fala assim, gente, vamos com ele, porque se ele morrer, nós morremos também. Uau! Quem nós somos nessa história, gente? Tomé diz, Senhor, vamos com ele, porque todavia, se o mestre morrer, nós vamos morrer com ele. Vamos para que nós possamos também morrer com ele. Oh, meu Deus, versículo 16, vamos ler, eu não sei como diz a sua tradução, mas essa daqui diz assim, então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus discípulos, vamos nós também, para que possamos morrer com ele? Ou seja, a morte de Jesus era certa, vamos com ele, para que possamos morrer também? Oh, aleluia, será que nós temos assumido o desafio de ir com Jesus, não importa o que se levante, e se tivermos que morrer, vamos morrer com ele? Então, chegando Jesus, viu que ele jazia na sepultura há 4 dias. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Então disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. Olha só como isso é estranho.
Marta fala assim, nossa Senhor, que bom que o Senhor chegou. Mas o meu irmão já está morto, sepultado. Se o Senhor tivesse chegado, ele não teria morrido. Mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Aí Jesus disse, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Ela fala assim, Senhor, eu sei, né? Lá no último dia, quando o Senhor... Ela acaba de dizer que Jesus pode tudo. Ela primeiro fala, se o Senhor tivesse chegado, ele não tinha morrido. Quer dizer, morreu agora, não tem mais jeito. Aí Jesus fala assim, ele vai ressuscitar. Eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Mas o Senhor pode fazer todas as coisas, mas eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós cremos no Senhor, mas nós temos medo de declarar aquilo que ele pode fazer, porque nós temos medo de que aquilo não vai acontecer na nossa vida, que aquilo pode acontecer na vida dos outros. Nós declaramos para os outros, mas nós nos declaramos para a nossa vida. Nós não declaramos para a nossa dificuldade, nós não declaramos para o nosso medo, porque nós sabemos quem ele é, sabemos o que ele pode fazer, mas não acreditamos que é em nós. Nós acreditamos que é na vida dos outros. Tá, eu sei que o Senhor pode, mas dentro dela, né, de repente não é isso que vai acontecer. Eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Mas ela estava enganada. Assim como nós nos enganamos com muitas situações das nossas vidas. Aleluia. Versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Marta estava falando dessa morte. Aquele que cria em Jesus nunca morreria. Mas Jesus estava dizendo, eu sou a ressurreição e ele está morto, mas vai ressuscitar. E é agora, é hoje. Aleluia. Disse-lhe ela assim, sim Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, ele te chama. Em algum momento você viu Jesus chamar Maria? Você já fez isso? Você não foi no culto onde o pastor perguntou de você, o pastor não perguntou, foi nada. Mas você gosta de dar aquela cutucadinha, né? Que não relata, que não relata que Jesus chamou. De repente Jesus chamou e não foi relatado, ninguém ouviu, então ninguém relatou, né? Mas Marta chega e diz assim, olha, Maria, Jesus, o mestre chegou, ele está te chamando. Aí Maria, ela não fez igual a gente faz, assim, chamou nada. Ela levantou-se e correu. E a Bíblia diz que ela se jogou aos pés de Jesus. Olha de novo Maria se jogando aos pés de Jesus. Não era novidade isso, né? Quando ela o encontrava, ela se rendia totalmente. Não importa o que tinha acontecido. Não importa que o irmão estava morto. Não importa que já estava sepultado. Não importa que a pedra já no sepulcro há 4 dias. O que importava é que Jesus chegou. Ela se lança aos pés do mestre. Aleluias. Quem somos nós nessa história, né? E ela não chegou, né, questionando, Senhor, Marta disse que o Senhor me chamou, é verdade? Queria dar um B.O. isso, né? Jesus dizia, não falei nada não, disse nada não. Mas não importava, importava que o mestre tinha chego, gente, importava mais alguma coisa? Jesus chegou. E Jesus chega na nossa vida todo dia, toda hora. E a gente às vezes fica perguntando, mas por que isso? Por que aquilo importa de verdade? E ele chegou. E quando ele chegou, pronto, todas as coisas se encerram nele. Nós não precisamos de mais nada quando Jesus está na nossa vida, quando ele chega na nossa vida. Quando nós estamos chorando, triste, nós achamos que nada está acontecendo, Jesus chega ali e fala, estou aqui, viu? E nós achamos que ele não está vendo, mas ele está. E um dia ele vai fazer questão, se você questiona a presença dele, se você questiona em algum momento que ele está te vendo, ele vai fazer questão de te mostrar que ele te vê. E tua cara vai queimar de vergonha. Porque eu já passei por isso. Nunca mais. Nunca mais eu disse, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está me vendo. Eu sei que ele sempre está.
Se não está acontecendo é porque eu estou falando alguma coisa ainda. É porque alguma coisa ainda precisa ser tratada. É porque alguma coisa ainda precisa acontecer. E olha quantos equívocos aconteceram nessa passagem. Nós ainda vamos ver alguns. Vamos lá. Engraçado, eles chegaram lá e Jesus não foi apedrejado, não. Correram para ver o que ia acontecer, aqueles que estavam chorando com Marta e Maria. Vamos lá, versículo 28. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente Maria, sua irmã, dizendo: Mestre te chama. Assim ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta e Maria o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantou e saiu apressadamente, seguiram ela, dizendo: ela vai no sepulcro chorar. As pessoas que tinham ido até lá para consolar Maria e Marta, quando viram que Marta chegou, falou com Maria, Maria saiu apressadamente, o que eles pensaram? Ela vai lá no cemitério chorar. Ela vai lá no sepulcro chorar. Quantas vezes as pessoas veem as coisas acontecendo e tomam... Quantas vezes... Não vamos falar das pessoas, vamos falar da gente mesmo, né? Quantas vezes nós vemos uma situação e nós achamos que sabemos o que está acontecendo? Olha, Maria saiu apressada, ela estava triste lá, moadinha no cantinho. Certeza que ela está indo lá para o sepulcro chorar. E ainda conta para o outro. Ó, você viu, Maria foi lá para o sepulcro chorar. Mas Maria saiu apressadamente, porque a notícia era: o mestre chegou. Ele chegou. Eu vou para o sepulcro chorar, sendo que o mestre chegou. No sepulcro a morte. Eu vou onde há vida. Eu vou em Jesus. Ela já tinha chorado pela morte do irmão, talvez até estava chorando quando Marta chega e avisa: o mestre chegou. Porque ela já sabia que ele vinha, mas ela não teve ânimo de ir encontrá-lo. Marta foi, mas ela ficou onde ela estava. Assim como Jesus também ficou onde ele estava quando recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido. Talvez você fala: nossa, mas Maria nem se apressou em encontrar Jesus, mas talvez ela tivesse mais convicção de quem ela era, de quem é Jesus. E falou: vou esperá-lo. Ou talvez ela estava tão triste pela perda que ela não teve forças para se levantar aí. Mas quando ela ouve falar: o mestre chegou, ela sai ao encontro dele. Mas as pessoas olhavam e falavam: olha, Maria está indo lá chorar no túmulo do irmão. Quantas opiniões que nós damos baseados em coisa que nós vemos e nós nem sabemos o que está acontecendo de verdade, irmãos. Nós não conseguimos olhar uma situação e nos calar e nos aquietar, não. Nós ficamos: isso é por causa disso. E a nossa mente já começa a maquinar e já começa a gerar no nosso coração talvez tristeza, já começa a gerar ansiedade, já começa a gerar frustração, já começa a gerar tanta coisa que aquelas pessoas criaram uma expectativa de que ela estava indo para o sepulcro chorar. Mas ela estava indo encontrar o mestre. Nós muitas vezes recebemos a notícia ruim e recebemos a notícia boa. A ruim é que Lázaro tinha morrido, a boa é que Jesus tinha chego. E nós preferimos ficar chorando pela ruim do que encontrar a boa. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, se lançou aos pés dele, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram a Jesus: vem ver. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. Novamente as pessoas estão vendo uma situação e julgando o que elas acham que é. Veja como ele o amava.
Ainda hoje cedo eu falei com o pastor Reinaldo, o apóstolo Reinaldo, falei, mas por que Jesus chorou? Se ele já sabia que Lázaro ia morrer, também já sabia que ia ressuscitar? Para que isso? Só para a gente saber que ele era humano? Mas como a gente conversou, ele falou, mas não era pela morte de Lázaro, é porque ele se solidarizou, a palavra não vai sair, ele se ficou emotivo, seu espírito se perturbou pela tristeza que havia no lugar, por ver o sofrimento daquelas pessoas. Antes dele chorar, o versículo é claro, diz que ele sentiu no seu espírito aquela dor. Ele sentiu a tristeza, ele olhou Maria chorando, ele olhou aqueles judeus, aquelas pessoas chorando, e ele sentiu a dor daquelas pessoas. E quando chegou frente ao túmulo, Jesus chorou. Mas ele também sabia que aquele momento seria um marco, que faria com que a perseguição a ele se tornaria maior, e que os dias dele estavam contados. E que ele chama o amigo para fora, mas que logo ele estaria sendo crucificado. Jesus chorou ali no versículo 35. Disseram então os judeus, vede como ele o amava. E alguns deles disseram, não podia este homem abrir os olhos, não pôde este homem já abrir os olhos do cego, fazer com que ele também não morresse. Olha, novamente as pessoas tirando, né, suas opiniões. Olha, por que ele não impediu que ele morresse? Porque Jesus não precisava impedir Lázaro morrer, porque ele podia ressuscitá-lo, porque era para a glória do Pai. E por que ele demora 4 dias? Não sei, alguns estudiosos dizem que porque os judeus acreditam que o Espírito fica no lugar por 3 dias. Então Jesus tinha que chegar no 4º dia para que para eles o milagre fosse evidente. Não, o espírito dele estava lá ainda, ele só chamou de volta. Isso pode acontecer, magos já fizeram isso. Mas Jesus espera até que a convicção deles não houvesse mais convicção das teorias. Não, o espírito dele não estava mais lá, não havia como ressuscitar. Então Jesus chega no 4º dia. E aqueles homens, né? Novamente, olha as pessoas, né, julgando precipitadamente. Olha, esse homem já curou os cegos, não podia ter evitado ele de morrer? Podia, mas não precisava, porque ele pode ressuscitar. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus disse, tirai a pedra. E eu gosto muito disso. Marta, irmã daquele que estava morto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus, eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao meu redor, é que assim eu falei, para que possam crer que tu me enviaste. Olha só, igreja, Jesus vai até o sepulcro, e o que é uma pedra para um homem que vai ressuscitar um morto? Não é nada, não é verdade? Jesus podia soltar o poder assim, a pedra sair rolando, se despedaçar, não é? Né? Jesus não podia fazer isso. As pessoas iam ficar mais impactadas de ver uma pedra flutuando do que de ver o morto ressuscitar. Não duvide. Uau, olha, a pedra está flutuando, porque é algo morto, imóvel. Mas Jesus, ele chega e ele olha para aquele lugar e ele fala assim, tirem a pedra. E eu gosto muito de usar isso, eu já falei isso lá no canal outro dia. Por que Jesus manda tirar a pedra? Por que nós ficamos assim, Senhor, tira essa dor de mim. Senhor, tira essa ansiedade. Deus, muda isso, muda aquilo. E eu falei para algumas pessoas, Deus não vai fazer isso, porque não foi Ele que colocou.
Não foi Jesus quem pôs aquela pedra naquele sepulcro. Tá, mas também não foi ele que matou Lázaro. Mas é só ele que pode chamar de volta à vida. Mas o homem pode tirar a pedra. Senhor, tira a ansiedade. Na Bíblia está escrito que você lança a tua ansiedade diante do Senhor. Nós lemos a palavra, mas nós não executamos muitas vezes ela. A tua ansiedade, a minha ansiedade, ela precisa ser lançada no Senhor, porque não foi Ele quem colocou isso. Pastora, eu já pedi para Deus tirar essa situação ruim da minha vida, mas foi Ele que colocou? Ou foi as suas escolhas, ou foi os seus erros, ou foi as suas decisões que fizeram isso? Então você tem que voltar pelo mesmo caminho e corrigir as coisas que precisam ser retiradas. E aí, quando removem aquela pedra, Jesus, ele fala com o Pai, e quando removem aquela pedra, ele diz: Lázaro! Irmão, estava no sepulcro, ele gritou. Tinha muitos Lázaros lá. Mas era um certo Lázaro que ele estava chamando. E ele diz: vem para fora. Tem muitas pessoas aqui. Tem muitas pessoas com o seu nome. Jesus conhece a todas, mas é você que ele está chamando. É você, o seu nome que ele está gritando. Ele está dizendo: vem para fora. Eu não sei o que tem te levado para o sepulcro. Eu não quero nem saber qual foi a enfermidade que matou Lázaro, mas foi para a glória do Pai. Lázaro, vem para fora. E o Senhor assim também está nos chamando. Nós não sabemos muitas vezes, nós não ouvimos muitas vezes, ou às vezes a gente acha que é apenas um trovão, ou às vezes a gente acha que é apenas uma situação, mas é Deus nos chamando para fora, para nós vivermos aquilo que está proposto, para nós cumprirmos a vontade dEle. E nós muitas vezes ainda assim preferimos ficar no sepulcro, preferimos ficar lá escondidos, mas o Senhor nesta manhã está nos chamando: vem para fora, saia do lugar que está te fazendo sentir morto, vem para fora, porque há vida aqui fora. O Senhor tem chamado o nosso nome. Você fala: ai, mas Deus age na vida do fulano, Deus fez milagre na vida do ciclano, mas é porque você não ouviu Ele chamar o seu nome, mas Ele chama você pelo nome. Havia muitos Lázaros talvez sepultados naquelas grutas, naqueles lugares, mas havia um certo Lázaro que Jesus amava, que era amigo dele e que Ele estava trazendo para fora. E Jesus está nos chamando nesta manhã para nós sairmos para fora. Eu imagino Jesus diante daquela gruta, diante daqueles judeus que estavam ali, diante daquelas irmãs entristecidas, ele dá um grito: Lázaro! Ele conhecia a voz do amigo. Eu imagino quando ele acordou lá dentro, o que ele sentiu. Epa, estou no lugar errado, mas tem alguém me gritando lá fora e é o meu amigo Jesus. E eu vou sair. Eu vou. Como ele levantou daquele lugar, eu não sei, gente. Porque a Bíblia diz que ele estava todo enfaixado, ele parecia uma múmia. Ele estava todo enrolado, você já pensou nisso? Aí você acha que Lázaro saiu lá fora assim: Jesus, sabia que o senhor viria? Não, ele sai todo enfaixado, sem conseguir andar. O que eu estou fazendo aqui, gente? Estou no lugar errado, mas o mestre está me chamando. Eu vou. Não importa como você está, mas ele está te chamando. E você tem que sair. E quando ele saiu, todo enfaixado, todo enrolado, todo aprisionado, Jesus fala assim: vão lá, livrem ele das faixas. Sabe por quê? Porque quando você entende que Jesus está te chamando, não tente ficar sozinho. Confie nas pessoas que vão estar próximas de você, porque vão precisar tirar algumas faixas, alguns remendos, algumas amarras, e você não vai conseguir fazer isso sozinho.
vida, mas Jesus, Ele é o remédio, Ele é o amigo, Ele é o consolo, Ele é a ressurreição, Ele te cura de novo. Porque o que as pessoas fazem conosco não pode mudar nossa essência. O que as pessoas fazem conosco não pode mudar quem nós somos. Eu acreditava nas pessoas, eu amava as pessoas, mas eu fui muito ferida, não confio mais. Então, se isso mudou a sua essência, está na hora de você ouvir Jesus te chamando e deixar alguém tirar as suas faixas. Porque a sua essência não pode mudar por aquilo que fazem com você. Porque quem errou foram as pessoas, não foi você em amar, não foi você em acreditar. A essência de Jesus é o amor. E por isso ele chora compadecido em frente daquele túmulo. E ele diz: Lázaro, vem para fora. E aquele homem envolto em faixas sai, parecendo uma múmia. Se eu soubesse antes que eu ia pregar isso, eu tinha enfaixado alguém aqui só para imitar. Só para imitar a cena. Não importa como que você está, não importa se já está fedendo, se já está lá dias morrendo, mas aquele que dá a vida, aquele que muda a situação e as circunstâncias, está chamando: vem para fora, saia dessa situação limitadora, chega de porquê, chega de quando, chega aqui por onde, importa que Jesus chegou e está na hora de você se lançar, se prostrar nos pés dele e o adorar por aquilo que ele é, por quem ele é e por que ele já fez na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, ligados as mãos e os pés com faixas, e a sua face envolta a um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizeram, creram nele. Você acha que ficou ainda tudo lindo, foi tudo bem? Olha que milagre. O versículo seguinte diz que alguns correram para os fariseus. Alguns viram e creram. Outros correram e foram denunciar aos fariseus que aquele homem era tão poderoso e que muitos tinham se convertido naquele momento a ele. Às vezes as coisas estão acontecendo errado e você fala assim: Jesus não está na minha vida porque está tudo dando errado. Deu errado até para ele, deu ruim até para ele, gente. Não vai dar para nós. O mundo está no maligno. A nossa vida com Deus, ela não é somatizada por coisas boas que acontecem, porque se fosse assim, quem foi Paulo na fila do pão, né? Deu tudo ruim para ele. Mas cada martírio dele levava as pessoas a Cristo. Cada sofrimento dele levava as pessoas a Cristo. E não importa o que você passou, não importa quem você acha que é. Um pobre morto, fedendo há 4 dias, envolto em panos e lençóis. Se Jesus te chama para fora, você vai ser fruto do milagre do Senhor. E vão te olhar, e vão se converter a Cristo. E vão falar: eu quero mesmo que tirou fulano do buraco. Eu quero mesmo Jesus que tirou aquela pessoa da podridão, do buraco onde ela estava, do erro onde ela vivia. Eu quero aquele mesmo Jesus. Mas alguns vão criticar. Alguns vão dizer: quem é fulano? Olha lá, agora está se dizendo crente. Quem é aquela pessoa para estar lá, na igreja? Você vai dizer para ela: eu sou um certo Lázaro, que um dia Jesus chamou para fora, e eu ouvi, e eu saí, e aquilo que me prendia foi caído por terra, aquilo que me prendia foi
despedaçado. Aleluia! Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque eu não conheço a sua história, eu não sei quem você é, mas eu sei quem eu sou, e se o Senhor me chamou, nós precisamos sair para fora e executar o seu propósito, o seu chamado e a sua vontade. Pastora, mas não importa o que aconteceu, também aconteceu na minha vida. Você acha que só na sua acontece coisa ruim? Lázaro ficou enfermo e deve ter sofrido muito antes de morrer, porque foi uma enfermidade que levou ele à morte. Deve ter sofrido muito, porque enfermidades que levam à morte trazem sofrimento, trazem dor, trazem angústia. Mas ele saiu, se desatou daquelas faixas, e a palavra do Senhor diz que ele foi embora feliz, e dali a alguns dias estava ceando na mesa com o mestre. É assim que Jesus está fazendo comigo e com você. Ele nos chama, ele manda tirar as faixas, e ele senta na mesa conosco e ceia conosco, porque existe um propósito, e nós sabemos quem nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, chamados para sentar à mesa com Ele. Em nome de Jesus, que você rompa com as cadeias que tem te prendido até hoje, que você rompa com os lençóis e com as faixas e com, como chama aquele negocinho que o Jorge usa? Tem um nomezinho, não tem aquela faixa lá? Atadura. O Jorge e Lázaro devia estar mais ou menos parecido, com algumas dificuldades, mas nada daquilo impediu ele, e nada vai te impedir também. Um certo Lázaro, uma certa Maura, uma certa Helena, um certo Vitor, uma certa Nanda, uma certa Vitória, uma certa Monique. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu vou acabar esquecendo o nome de alguém que vai ficar sem falar, então já citei meia dúzia. É você, todos vocês, uma certa Kelly. O Senhor está tirando-nos para fora do sepulcro. Não importa o que nos levou para Ele. Chega, ficou para trás. Ficou para trás. E nós precisamos levantar e andar, ainda que com dificuldade, no começo. Mas está na hora de começar a andar. A ressurreição, a morte de Lázaro levou muita gente ao choro, mas a ressurreição levou muita gente à vida eterna. Então pare de se incomodar com o que critica e comece a acreditar que, ainda que não se manifeste, os milagres que vêm a partir da sua vida estão acontecendo. Não pare de gerar milagres. Vão querer me matar? Deixa. Vamos morrer com ele então. Não importa. Se a sua morte gerar vidas, já está valendo também. Vamos sair para fora do sepulcro. Amém? Amém? Deus está te chamando para fora. Que você possa não guardar essa palavra no seu coração. Que você possa executar ela na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor?